Mais um dia, mais uma mensagem, um excelente dia para vocês. Mensagem de número 214, olhando para dentro. Começando em Lucas 21, de 1 a 4. A oferta da pobre viúva. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo, quem lançou mais do que todos? Esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. João 6,9. Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? 2 Reis 4, 42, 44. 20 pães fartam 100 homens. E um homem veio de Baal Salissa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, espigas verdes na sua palha, e disse: Dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: Como hei de pôr isso diante de 100 homens? E disse ele: Dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobrará. Então lhes pôs diante e comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Mateus 15, 34 a 36. E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então ele mandou que a multidão se assentasse, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Marcos 6,38. Ele perguntou: Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. A sua atitude durante o processo será fundamental para gerar a transformação que o levará a uma nova jornada. A mensagem de hoje, ela nos traz algumas reflexões. Quando a gente está indo para algum caminho, hoje em dia a gente usa muito o GPS, né, para se orientar, para buscar. Hoje facilitou muitas coisas. Mas antigamente, antes do tempo do GPS, eu ainda peguei uma boa parte da minha vida nessa parte. E a gente chegava numa cidade, às vezes a gente precisava chegar num lugar, num endereço, numa loja, em alguma situação que a gente estava procurando e a gente não conhecia nada por ali. Então a gente parava na rua e perguntava: Você sabe onde fica? E ali a gente conseguia se orientar para chegar a algum lugar, para chegar ao lugar que a gente estava procurando. Isso nos faz pensar que, na verdade, não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas. Porque quando você tem as perguntas certas para fazer, as respostas virão. Agora, se você só espera a resposta, você não sabe qual é a pergunta. E se você não sabe qual é a pergunta, você não sabe o que você está procurando ou o que você está esperando daquilo. Então, quando a gente tem na nossa vida muito bem definido o caminho que a gente quer tomar, a situação que a gente quer realizar, a gente faz as perguntas certas. E quando a gente faz a pergunta certa, a resposta nos direciona ao caminho verdadeiro. E nessas passagens ali que a gente vê as perguntas que Jesus faz ao povo. Quantos pães tem? Quantos peixes? Quantas situações? E assim, ele faz as perguntas para mostrar para as pessoas que tudo aquilo ali que está na frente delas, que é o que ela acredita, que é o que ela está vendo, que é o que ela realmente acha que ela tem um espaço para a transformação de Deus na nossa vida. Então, naquele momento, aquelas pessoas que viam apenas ali 5 pães, 2 peixes, elas só conseguiam enxergar aquilo e enxergar o problema daquele tamanho, que era absurdo. Como é que eu vou alimentar tudo isso, gente, com apenas isso de comida? Porém, quem acredita no Deus que nós acreditamos, quem acredita no Senhor que nós acreditamos e seguimos, entende que a gente tem que ter a linha do inacreditável, a gente tem que ter a linha do milagre, a gente tem que ter o espaço para o milagre entrar na nossa vida. E apesar da onde a gente tem, com o recurso que a gente tem, que pode ser pequeno perto do que a gente quer fazer, Deus dá o caminho certo para a gente, dá todos os recursos que a gente precisa, se a gente sabe o caminho que a gente quer trilhar. Então, nesse momento, eu convido vocês, olhem para dentro, vejam onde vocês querem chegar, definam uma rota, tracem um caminho, e Deus vai
mesmo com os pequenos recursos que você tem hoje, Deus vai colocar diante dos seus pés tudo o que você precisa para alcançar o extraordinário.